Olá, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Roberto. Eu leciono língua portuguesa, literatura e inglês e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante da língua portuguesa. Um assunto que cai em provas de vestibulares, cai em provas de concursos públicos e em provas em geral, de ensino médio, até mesmo ensino superior. Então, o assunto que nós iremos falar hoje tem a ver com a comunicação, o ato de nos comunicarmos. Nós sabemos que todas as vezes que nós conversamos com alguém, nós escrevemos algo, ela, na maioria das vezes, é remetida a alguém. A nossa conversa se refere a algo, se refere a alguém. Assim, quando nós escrevemos, na maioria das vezes também escrevemos para alguém. Bom, então quando nós utilizamos o processo de comunicação, seja ele na linguagem verbal, na linguagem não verbal, é importante nós frisarmos que a maneira de como nós nos comunicamos, ela se diferencia. Se diferencia de várias formas. Nós podemos falar sobre nós mesmos, podemos falar sobre aquilo ao qual queremos apresentar, podemos falar sobre o próprio interlocutor, sobre N funções. Então, para isso mesmo, que existem o que chamamos de funções da linguagem. Através delas, é muito fácil nós interpretarmos um texto, sabermos a posição do locutor, a que ou a quem ele se refere. Então, esse estudo nos facilita demais. Quem inventou esse método de funções da linguagem foi um linguista russo chamado Roman Jakobson. E, ao descobrir os mecanismos da fala, da oratória, da linguagem, da comunicação, ele fez uma grade colocando ali itens relacionados a cada tipo de linguagem, a cada função. Então, é este estudo que nós vamos ver hoje, as funções da linguagem, ok? Nós sabemos de antemão que as funções da linguagem são 6. São 6 funções. Temos a função, vamos ver aqui, acompanhe comigo. Observem aqui que nós temos funções da linguagem. A função emotiva, que também é chamada de expressiva, a função referencial, que também é chamada de função cognitiva, também chamada de função denotativa. E temos também a conativa, a poética, a metalinguística e a fática. Então, vamos passo a passo, abordando cada uma delas. Muito bem. Nós sabemos que o ser humano ele tem a necessidade de se comunicar. E esta necessidade de comunicação faz com que ela seja colocada, seja expressa de várias formas. Então vejamos aqui a função referencial, conhecida como cognitiva e também chamada de denotativa. Quando nós usamos a função referencial, ela é a função utilizada na terceira pessoa. Então, quando nós encontramos um texto que se encontra na terceira pessoa, esse texto tem uma linguagem objetiva e ele descreve elementos do mundo que eu digo, elementos que são considerados reais, elementos verídicos. Então, qualquer assunto que aborde o tema, por exemplo, educação, meio ambiente, saúde, e que seja um meio, né, uma linguagem informativa, então aqui nós estamos trabalhando com um texto referencial, ok? Quando nós falamos em um texto jornalístico, em que a linguagem se encontra na terceira pessoa, nós temos a função referencial.
Observem que ao lado da função referencial, nós encontramos a emotiva, a função emotiva. Essa função emotiva também é chamada de função expressiva. Por quê? Ela está centrada no emissor, ou seja, quando eu falo sobre mim mesmo, quando eu escrevo sobre mim mesmo, então eu estou utilizando elementos como pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, verbo. E observem que o pronome pessoal, ele diz respeito à primeira pessoa, eu. O pronome oblíquo, na maioria das vezes, também está dirigindo-se a quem? A mim. Então, eu utilizo o pronome me. Utilizo os verbos que estão na primeira pessoa. Eu falo, eu fiz, eu como, eu bebi, eu saí. Então, os verbos na primeira pessoa são elementos fundamentais para nós encontrarmos o texto em função poética. Bem como a linguagem desse texto, ela está em uma linguagem subjetiva. Roberto, o que significa linguagem subjetiva? Vejamos, há uma diferença entre linguagem subjetiva e linguagem objetiva. A linguagem objetiva é aquela que aborda um assunto voltado para a realidade. Não há uma ambiguidade, não há uma dupla interpretação. No entanto, quando nós usamos a função, quando nós usamos a linguagem subjetiva, há evidências de elementos que caracterizam uma linguagem conotativa, uma linguagem mais emotiva, ou seja, que diz respeito apenas a mim e não aos demais. Então eu exponho os meus sentimentos, a minha sensibilidade, tudo que está ao redor, mas de acordo com o meu ponto de vista. Então, quando nós encontramos um texto em que o emissor ele é praticamente o personagem principal da história do texto, que seja, o texto se encontra na função emotiva e também chamado de função expressiva, ok? Linguagem subjetiva, uso da primeira pessoa, vamos lembrar que a primeira pessoa do singular é eu, né? E a primeira pessoa do plural, quem é? Nós. Então, a primeira pessoa sou eu. A primeira pessoa do plural, nós. Encontrando estes dois pronomes oblíquos, esses dois pronomes pessoais retos, vocês sabem que é favorável o uso da função emotiva como predominante no texto. Muito bem, vamos descer. Observem que abaixo nós temos a função conativa ou a função apelativa. O nome já diz apelo. Então, quando nós apelamos, nós usamos verbos que estão no modo imperativo. Vamos lembrar que o modo imperativo é aquele verbo que exprime uma súplica, um pedido, uma ordem. Então, na maioria dos casos em que há a função conativa ou apelativa, nós temos frequentemente verbos no modo imperativo para ali que estão inseridos no texto e com bastante frequência. Mas qual é a função do modo imperativo neste texto? Persuadir. Persuadir o leitor. Se for uma propaganda, persuadir o telespectador, uma propaganda de TV, um anúncio no jornal. Então, esse tipo de linguagem, esse tipo de função, a conativa, ela é muito frequente nos meios de comunicação referente ao marketing, referente à propaganda, à publicidade.
porque ele tem o efeito, essa função tem o efeito de mexer com o leitor, de mexer com o interlocutor, ok? Então, a função conativa e apelativa, ela tem como maior pressuposto o uso das propagandas, em que dentro delas encontramos verbos no imperativo, encontramos o vocativo. Vocês lembram o que é vocativo? Quando nós falamos em vocativo, é aquele nome que nós chamamos. Por exemplo, você, venha, não perca tempo, venha já. Observem que eu usei o pronome você. Então, houve um vocativo, você. Eu estou convocando, eu estou invocando quem? Você, ok? Então, a função conativa, ela está predominantemente inserida em textos publicitários. Não que sempre seja assim, mas, na maioria dos casos, encontramos textos publicitários. Agora, se nós encontrarmos uma frase solta, por exemplo, por favor, me perdoe, tenha misericórdia de mim, eu posso também lhes assegurar que o texto se encontra na função conativa. Mas por quê? É por quê, professor? Simples. Porque houve aqui o verbo no modo imperativo. Quando eu disse, por favor, me perdoe, perdoe, então este verbo se encontra na função conativa, ok? Pelo fato de estar no modo imperativo. Bom, nós temos também a função metalinguística. Observem que quando nós falamos em função metalinguística, nós temos a predominância, principalmente, do código. O código que é explorado no texto. Então, a função metalinguística é bem simples. Basta nós encontrarmos qualquer elemento que tenha o objetivo, o intuito de explicar algo. Qualquer elemento que explique algo, podemos utilizar, sim, esta função chamada de metalinguística. Exemplo, o dicionário. O dicionário são palavras que explicam palavras. É um grande livro que tem palavras que explicam palavras. Por isso mesmo, por exemplo, quando nós colocamos uma palavra no dicionário, o que ali o seu significado nos transmite? O conceito daquela palavra, tudo que ela significa diante a determinado contexto. Por exemplo, uma outra questão, quando eu coloco o corpo humano, ele é composto de carne, pele, ossos. Então, observem que eu dividi a composição do corpo humano em carne, ossos, pele. Toda explicação que eu acabei de falar do corpo humano, ela se resume, se identifica com a função metalinguística. Por quê? Porque ela explicou sobre o corpo humano. Então, para nós não esquecermos, a função metalinguística, ela tem o principal pressuposto de explicar, definir, ok? Então, agora vamos à função fática. Quando nós usamos a função fática, nós estamos falando sobre o canal. O canal. E quando eu falo em canal, o emissor ele precisa se comunicar com o receptor. Então, nesse ato de comunicação, há o que chamamos de eloquência. A eloquência é a comunicação entre o emissor e o receptor. Geralmente nós encontramos essa eloquência no discurso direto. O discurso direto é aquele discurso em que, ora, o emissor fala, ora, o receptor fala também. Então, é muito comum em um diálogo no telefone, por exemplo, duas pessoas conversando, uma diz, alô, oi, tudo bem? A outra pessoa vai falar, oi, tudo bem? E aí, você, como está? Ah, eu estou bem. Então, este ato de comunicação é chamado de função fática, ok?
toda vez que vocês encontrarem um texto que esteja ali separado por travessões, vocês sabem que tem a comunicação entre os personagens, ok? E na maioria das vezes é um texto narrativo, né? Nós encontramos a função fática em um texto narrativo. Muito bem. E para nós finalizarmos, temos a função poética. O nome já diz poética, logo nós lembramos a poesia. Mas é importante frisarmos que a função poética, ela é considerada principalmente como função através daquele texto em que há uma predominância das figuras de linguagem, ou seja, um texto conotativo. Cuidado para nós não usarmos o eu, porque se o eu for usado com frequência no texto, a predominância da função será a emotiva e não será a poética. Então temos que ficar muito atentos também a quem está ali se posicionando em relação ao texto, ok? Então a função poética, ela, na maioria das vezes, encontramos aqui as figuras de linguagem, uma metáfora, uma metonímia, uma catacrese, uma hipérbole, um eufemismo. Em outras aulas, nós iremos falar sobre funções, sobre figuras de linguagem. Por exemplo, eu digo assim, ontem eu fiquei um século te esperando. Eu fiquei um século te esperando na fila do ônibus. Olha só, um século. A pessoa não esperou a outra durante um século. Ela pode ter esperado por um tempo além do normal, mas houve aqui o que chamamos de hipérbole, não é? É o exagero. Uma outra figura de linguagem que nós encontramos olha, eu gosto muito de beber Coca-Cola. Não, a pessoa não gosta. Ela não gosta de beber Coca-Cola. Na verdade, ela gosta de beber o refrigerante. A Coca-Cola é a marca. Essa pessoa não bebe a marca. Não tem como ela comer aquelas letras, aquele símbolo escrito Coca-Cola, senão pode se intoxicar e tudo mais. Então, ela bebe o refrigerante. Mas nós temos o hábito de utilizar o nome pelo conteúdo. Então, é o que chamamos de metonímia. Em outras aulas, nós falaremos mais sobre as figuras de linguagem. Então, vamos aqui resumir. A função poética, ela é predominantemente conotativa, ou seja, ela apresenta um alto teor de figuras de linguagem e vamos lembrar, claro, a subjetividade. O que vem a ser a subjetividade? É aquele texto que tem caráter não universal. O caráter é pessoal, individual, de acordo com os sentimentos ali de quem criou determinado texto. Ok? Então, fiquemos atentos a estas 6 funções da linguagem. Observem que aqui nós temos o ato da comunicação, né? Nós sabemos que a linguagem verbal ela tem uma interação intuitiva. Estamos submetidos a um esquema mínimo que nos permite elaborar e compreender as mensagens. Então, vejamos esta pequena demonstração aqui do linguista Roman Jakobson. Nós temos a função referencial, que se refere ao contexto, a função poética, que ela está ligada à mensagem, a função emotiva, ligada ao remetente, a função conativa, ligada ao destinatário, a função fática ao canal e a função metalinguística ao código. Temos como exemplos aqui função emotiva. Vejamos, exemplo de e-mail da mãe para os filhos. Meus amores, tenho tantas saudades de vocês. Observem, meus. Olha o pronome possessivo meus. Tenho tantas saudades de vocês. Tenho. Quem tem? Eu tenho. Então, fatores que praticamente evidenciam um texto em função emotiva.
Não se preocupem, em breve a mamãe chega e vamos aproveitar. Olha, o vamos aproveitar. Esse vamos está na primeira pessoa do plural. O tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, combinado? Então, aqui nós observamos que há vários verbos que estão na primeira pessoa do singular. Encontramos um verbo na primeira pessoa do plural. Os pronomes, né? Lá no início temos o pronome possessivo meus, que indica a primeira pessoa. Então, são características fundamentais para nós encontrarmos um texto em função emotiva, ok? Vamos ao segundo exemplo, né? A segunda função, que é a conativa ou apelativa. Aí nós temos um característico exemplo que é muito normal, muito comum nós vermos em propagandas eleitorais. Vote em mim! Vote em mim! Observe que esse vote está se dirigindo a quem? Ao interlocutor. Para ele votar em quem? Em mim. Entre não vá se arrepender, quem tem que entrar? Você. Então, quando nós encontramos a função conativa, fiquem sempre atentos aos verbos. O modo imperativo, ele predomina nesse tipo de função, ok? Vamos à função referencial. Nós temos aqui na 4.038 para comprar $1, R$ 4,53 para comprar $1. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, né? Então, observe aqui que é um texto informativo. O real teve a maior desvalorização de sua história. Nesse dia foi preciso desembolsar julho de 1994. Observe que o texto aqui ele teve a função de informar um acontecimento. Todo texto informativo, evidentemente, iremos aqui nos posicionar com a função referencial. Então, a função referencial é aquela função que tem o intuito de informar. Vamos agora para a função fática, um exemplo da função fática em que há o contato, como antes fora falado. Consultório do Dr. João, bom dia. Bom dia. Precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. O doutor tem vagas apenas para a segunda semana, entre os dias 6, 7 e 11. Qual a sua preferência? Dia 8 está ótimo. Observe que há aqui uma comunicação entre o locutor e o interlocutor. E observem também que nós temos aqui os travessões, que indicam aqui o uso do discurso direto, o uso em que os personagens falam. Muito bem, eles ganham a vida, e não o narrador fala por eles, eles falam por si próprios. É a maior característica de nós encontrarmos aqui a função fática. E nós temos a função metalinguística. Como eu expliquei antes, a função metalinguística ela é a própria explicação. Qualquer texto que tenha o fundamento de explicar alguma coisa, então podemos dizer que é função metalinguística, ok? Observem o significado da palavra código. Aí nós temos substantivo, de acordo com o dicionário, substantivo masculino, coleção, né? Coleção de leis, código penal, coleção de regras e preceitos, e dali vai falando cada vez mais sobre o que é o código, ok? Observem também a linguística, a definição de linguística. Conjunto de todos os elementos linguísticos vigentes numa comunidade. Então, observem que, ao falarmos sobre função metalinguística, nós estamos sempre definindo, explicando alguma coisa.
Fechamos, então, agora as nossas explicações com a função poética. Se nós falamos antes que a função poética é aquele texto que tem uma linguagem conotativa, de modo exacerbado, uma linguagem repleta de figuras de linguagem, e é uma linguagem também que ela prioriza muito a forma e conteúdo. Neste exemplo que nós estamos vendo, observem que não só o conteúdo quanto a forma expressam o próprio significado do que é função poética. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Observem que quando foi colocado saiu de lá assim, as palavras estão desordenadas. E as palavras estão tão desordenadas como a pessoa que saiu do botequim. Não é verdade? Se ele saiu torto do botequim, podemos aqui também associar as palavras desordenadas. As casas passavam em volta numa procissão sem fim, as coisas todas rodando assim, assim, assim. Então, olha só, eu nem precisei colocar reticências, mas eu coloquei um círculo com as palavras assim, 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 justamente para dar uma continuidade da roda. Então, esse texto aqui foi explorado o conteúdo que está em uma linguagem metafórica e a sua forma também, que praticamente se associa aos meios daquilo que fora abordado. Não é verdade? Então, nós identificamos a função poética pela forma e pelo conteúdo. Ou seja, o seu conteúdo é em uma linguagem conotativa, em uma linguagem metafórica, e a sua forma, né, se for em uma poesia, ela pode estar dividida em 2 quartetos, 2 tercetos, né, um soneto. Ela pode estar assim, dessa forma, que é uma poesia praticamente contemporânea. Então, sempre fiquemos atentos às funções da linguagem. Muito bem, pessoal, terminamos aqui. Espero que vocês tenham entendido o assunto através das definições e das explicações que foram abordadas. Obrigado pela atenção e em breve nos veremos com outros assuntos, ok? Fiquem com Deus e tchau, tchau.